Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar, a terceira edição do quadro Jogo de Base, né? Onde a gente traz aqui alguns destaques das categorias de base. Para vocês que talvez não acompanham os vídeos da base, alguns por falta de tempo, outros por falta de interesse, tá tudo certo, cada um tem suas preferências, mas a gente traz aqui nesse quadro em jogadores específicos, né? A primeira edição, vale lembrar, foi sobre o Vinícius Lira, lateral esquerdo do Sub-17. A segunda, do Sub-20, perdão, Sub-17 já era ano passado. A segunda edição do Davi Nogueira, esse sim, centroavante do Sub-17. E a terceira é do Marcelo Dias, ou Marcelo, ele joga só com o nome de Marcelo normalmente, zagueiro do Sub-15, que na verdade ele tem 14 anos, joga uma categoria acima. E como eu sempre gosto de pontuar, né, eu acompanho de forma mais a fundo, né, o Sub-20 e o 17, e por realmente falta de tempo mesmo, não dá para acompanhar o Sub-15 da forma que eu gostaria, por faltar tempo realmente para acompanhar o 17, o 20, o profissional e o 15 também. Então a gente acompanha por cima, mas claro, algumas coisas às vezes chamam a atenção. E aí você escuta de um, escuta de outro, vai apurando um negócio aqui, outro ali, e chega em alguns nomes, né? E o Marcelo foi um dos mais recomendados, digamos assim, do Sub-15. Então é por isso que eu escolhi ele para ser o terceiro deste quadro, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Se você quiser se tornar membro também, fique à vontade, fica sempre aqui embaixo, né? Seja membro. Então isso ajuda bastante a gente. Qualquer uma das coisas que você fizer, se fizer todas, melhor ainda, mas tudo certo. Então vamos lá, falar sobre o Marcelo Dias, como eu disse, né? É um jogador de 14 anos, eu ia falar 24 anos, ó. Ele é nascido em 13 de janeiro de 2011. 2011. Sempre que eu faço esse quadro eu gosto de pontuar. 2011, eu tava lá comemorando o tri no sofá da minha casa com a bandeira do Santos enrolada aqui. E um jogador que logo vai estar no profissional do nosso time, tava nascendo, que loucura. Mas ele é de 13 de janeiro de 2011, é destro, é zagueiro e está no Santos desde 11 anos de idade, né? O Marcelo ele passou, né? Eu ia falar participou, mas participou mesmo de algumas competições aqui pelo Portuários em Santos, mas passou pelo Portuários, passou por outros projetos e chegou ao Santos com 11 anos. O Portuários, se você não sabe, é um clube de bairro mesmo aqui em Santos. É um clube que tem... hoje em dia eu nem sei se está ativo mais o campo, porque tiveram várias reformas, né? Um tempo até cogitou o Santos comprar o terreno lá, porque tem realmente um campão, né, que é um campo com medidas profissionais, e 2 campos menores. Hoje já nem tem mais esses campos menores, só o campão, mas eu não sei nem se está ativo mesmo, se tem jogos lá ainda, ou se tem só o espaço, enfim. Mas é um clube aqui de bairro que tem um grande espaço, mas o Santos acabou não comprando. A Portuguesa também cogitou uma época comprar, a Portuguesa Santista, não a Portuguesa de São Paulo, né? Enfim, o Marcelo passou por lá e chegou ao Santos por volta dos 11 anos, disputou em 2022 com 11 anos a Leme Cup, chegou a ficar em terceiro lugar, o Santos fez uma campanha ali. No ano seguinte foi campeão paulista Sub-12, né, 2023, em cima do Corinthians, inclusive. Foi vice-campeão da Copa Bull pelo Sub-14 em 2024, ano passado. É um jogador que tem aí uma trajetória já de algumas competições, chegando longe em competições, né, pela base do Santos. Ele também já assinou um contrato de formação, que é muito importante, né? O contrato de formação pode ser assinado a partir dos 14 anos. Ele assinou em 2 de julho de 2025 esse contrato. Não sei por quanto tempo normalmente costuma ser até completar 16 anos, um pouquinho depois até que o jogador completa 16, porque aí sim pode assinar o contrato profissional, né? Então, normalmente o Santos costuma fazer isso. Mas é bem interessante que o Marcelo já assinou esse contrato de formação, porque ele é muito bem visto. E é um menino que ainda já tem uma boa estatura. Eu não consegui achar com certas fontes bem precisas, né, digamos assim. Não achei no site do Santos. Aí é aquela questão, né? Você procura no site tá uma coisa, em outro site tá outra, o Gol, o Transfer Market, enfim. Então você tem um pouquinho de dificuldade para achar a veracidade da informação. Se por acaso até eu acabar achando depois, eu coloco a edição aqui nesse vídeo, ponho por cima, enfim. Mas o Marcelo é um jogador que está no Santos aí há um bom tempo.
e já é muito bem visto. Foi capitão, inclusive no Sub-14, no Sub-13, é visto com um perfil de liderança muito interessante. Esse ano, como eu disse, ele ainda é Sub-14, né, porque é nascido em 2011, mas ele já atua muitas vezes pelo Sub-15. A Copa 2 de Julho, aquela Copa que a seleção brasileira joga, né, que o Santos atuou também esse ano, já atuou em outras oportunidades, claro. Esse ano o Santos foi eliminado para o Ceará nas oitavas de final, empatando em 0-0 e perdendo nos pênaltis por 4-2. O Marcelo jogou, foi titular, e é uma Copa Sub-15. O Santos mandou um time mesclado, né, de Sub-14, Sub-15, e o Marcelo atuou. Inclusive na primeira fase, o Santos passou em segundo no grupo, mas só tomando um gol. Eu vou até abrir a tabela aqui certinho para falar para vocês. O grupo do Santos foi Cruzeiro. O Cruzeiro passou em primeiro com 12 pontos, 4 vitórias em 4 jogos. O Santos passou em segundo com 3 vitórias e 1 derrota, né, 9 pontos. Aí os eliminados foram o Ipiranga da Bahia com 3 pontos, o Guanabi com 3 pontos também e o Senhor do Bonfim também com 3 pontos. O Santos perdeu por 1-0 para o Cruzeiro, mas teve um ataque melhor. Por exemplo, o Santos nos outros 3 jogos, sem ser o jogo contra o Cruzeiro, né, que perdeu por 1-0, nos outros 3 jogos fez 23 gols. O Cruzeiro, por exemplo, fez 16. O 17º gol foi contra o Santos ali no confronto direto. E nas oitavas, o Santos foi eliminado, como eu falei, depois de um 0-0 para o Ceará. O Ceará que chegou até a final, tá? O Ceará chegou, é curioso, a campanha do Ceará chegou até a final sem tomar nenhum gol no mata-mata. Mas também não fez nenhum. O Ceará passou tudo nos pênaltis. Eliminou o Vitória por 4-3 nos pênaltis, depois o Goiás por 5-3 nos pênaltis e na final perdeu para a seleção brasileira por 2-0. Mas enfim, o Santos fez uma boa campanha, tomou um gol, foi eliminar. Como é que é, né? Essas coisas de mata-mata, mas é uma geração bem interessante. E o Marcelo é titular normalmente no Sub-15, né? Então atua no Campeonato Paulista também, já atuou várias vezes ali. Esse perfil de liderança ajuda bastante ele. Mas, mais que isso, o Marcelo ele é um jogador muito bem visto pelas características mesmo. É um jogador de um ótimo passe, uma construção muito interessante. Ele é destro, mas tem um trabalho bem interessante com o pé esquerdo também. Consegue construir e fica confortável mesmo com a bola no pé. Tal qual o vídeo da base falando sobre o título do Sub-14, da vitória do Sub-17 sobre o Palmeiras e da vitória do Sub-20 sobre o Inter. Um pequeno corte aqui, porque esse vídeo do Marcelo estava gravado há uma semana praticamente. E eu resolvi colocar um pouquinho mais sobre a Alcance Cup, né? Que o Santos foi campeão, Sub-14, batendo o Atlético Paranaense na final por 2-0. O Marcelo foi o capitão dessa conquista, levantou a taça, inclusive demonstrou, além da liderança no geral, né? Demonstrou durante a final mesmo a capacidade que eu falei dele de passar a bola. Ele lança no primeiro gol com a perna ruim, é um zagueiro destro que lança com a canhota. Se tudo deu certo, eu coloquei o vídeo enquanto eu falo. Lança o Bernardo para o passe, depois para o Cauã Basile e sai o primeiro gol. Então tem muita qualidade com a bola no pé. É um ótimo cabeceador, tá? Tem um cabeceio muito, muito bom mesmo, tanto defensivo quanto ofensivo, para atacar a bola, aquela bola que vem, seja viajada ou vem de frente para ele. Ele tem a característica e a capacidade de pular na bola e realmente atacar. Também tem um ótimo posicionamento, tá? Uma velocidade, não é um zagueiro tão rápido, mas, claro, isso ainda é o que eu sempre gosto de pontuar nessas questões, né? Como eu estou fazendo uma categoria mais baixa de questão de idade mesmo, até 20/profissional, tem muito que evoluir, pode ser que melhore muito. Não é um zagueiro tão rápido ainda, mas pode ser que melhore muito nesse quesito. Mas, como eu falei, tem uma leitura muito interessante, um posicionamento muito bom, um cabeceio, uma construção, enfim. Fisicamente também é um zagueiro até dentro ali do normal, não é nem muito forte, também nem fraco, mas mais um ponto que se pode evoluir, né? Porque fisicamente ainda é uma questão muito mais fácil de você melhorar do que tecnicamente, por exemplo, né? Óbvio. E, além de tudo, tem uma leitura muito interessante de coberturas também. Normalmente não precisa fazer tanto isso, mas quando precisa, tem essa leitura muito interessante o Marcelo. Então, é um zagueiro que demonstra aí ótimas características e até é curioso, né? A gente muitas vezes vê torcedor no geral, né, falando que não tem... o Santos não revela jogadores defensivos, só revela atacante e tudo mais, mas o Santos tem bons zagueiros em várias categorias. E eu até pensei, eu já vou até dar um spoiler do próximo vídeo, né? E fazer um outro zagueiro também. E de características, de
categorias, perdão, bem diferentes. Eu estou fazendo um sub-15, vou fazer um outro mais velho depois, mas o Santos tem sim bons zagueiros na base e zagueiros que o mais interessante ainda é isso, é zagueiros surgindo na pegada do Jair, não na qualidade, veja bem, não na qualidade, porque o Jair era realmente muito acima da média, mas na pegada do Jair, no sentido de zagueiros com leituras inteligentes, zagueiros que ficam muito confortáveis com a bola no pé, algo que hoje no futebol é imprescindível, ou se não é imprescindível, pelo menos dá uma grande vantagem em relação aos adversários. E o Santos tem isso, o Marcelo é um desses zagueiros, tá bom? Então, talvez até tenha ficado um pouquinho mais curto, justamente porque, como eu sempre cito, né, de questão de se aprofundar mais em categorias menores, mas acho que deu para ter uma visão geral. Acho que vocês podem enxergar sobre isso. O Campeonato Paulista Sub-15, inclusive, está parado, né, por causa das férias. Né? Eu até nem sei quando esse vídeo está indo ao ar, mas eu estou gravando antes, alguns dias antes, certamente. E voltava depois de, se eu não me engano, voltava dia 2 de agosto. Talvez até, eu vou postar antes disso, certamente, mas o Campeonato Paulista Sub-15 e o 17 voltava no dia 2 de agosto. Mas quando vocês tiverem oportunidade, assistam o Sub-15, vejam o Marcelo em atuação, né, ali como capitão normalmente, como ele é um zagueiro aí que vale bastante a pena prestar atenção. Mas sempre pontuando, muita calma com esses meninos, é só pra gente ver, talento tem, a gente precisa saber formar, precisa fazer especialmente a transição de melhor forma. Aliás, acho que saber formar o Santos até ainda consegue, mas fazer essa transição com a melhor convicção, com a melhor estratégia mesmo, porque às vezes o Santos só joga de qualquer forma. Joga aí, né? Resolve aí, entra em campo, é só entrar em campo. Não, não é assim. O Santos tem que se projetar melhor para lançar esses meninos, porque além de potencial técnico, a maior parte de retorno financeiro vem daí, vem da base do Santos. Fechou? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo, até o próximo jogo de base, mas não vai embora sem antes deixar aquele like aqui, a sua inscrição também, e até a próxima. Valeu!